Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos trazer dicas para quem está atrás de comprar o primeiro imóvel. E você vai saber a importância de se guardar os comprovantes de pagamentos para não correr o risco de ter que pagar novamente por uma conta paga. A compra da casa própria é sempre uma escolha difícil, porque você vai colocar todas as suas economias e investimentos num bem que pode vir a dar muita dor de cabeça com um tempo se for mal escolhido. E para explicar como acertar na hora de comprar um imóvel, conversa agora com a Rejane Coelho. Ela é consultora imobiliária e especialista em negócios imobiliários e construção civil. Qual é o primeiro passo dado para quem não quer ter problemas na realização do sonho da casa própria? Planejar. Planejar a localização que quer comprar, o que tipo de imóvel quer comprar, se é casa, se é apartamento, quarto e sala, 2 quartos, qual valor quer pagar, como quer pagar. Começa por aí, né? De acordo com essa parte, essa etapa, aí vai se procurar um imóvel de acordo também com o valor. Eu acho que o valor é muito importante, né? Quanto você pode pagar? Existe isso, a casa para toda a vida? Existe realmente isso? Existe, né? Existe. Vê que antigamente se tinha casas que até hoje tem para família, só ir reformando, né? E passando para frente. Mas como residência, não como um bem imóvel? Porque a nossa vida, vamos dizer, com 20 anos eu tenho algumas necessidades, com 25 as necessidades vão mudando, a família vai crescendo, aos 30 já não é a mesma, 35 talvez não seja aquela sonhada, e aos 40 eu queria morar em outro lugar. E aí você muda, né? Porque, na verdade, geralmente, quando se compra um primeiro imóvel, se compra um imóvel mais barato, que está começando a vida, ainda não tem filhos. Geralmente, né? Vai casar, vai comprar 2 quartos. Com o passar do tempo, a renda melhora, a renda aumenta, a família aumenta e as pessoas vão mudando de imóvel. Então, o planejamento, ele obedece uma série de critérios, não é? De critérios, exatamente. Quais são? Você tem que ver o que é mais adequado à sua necessidade, o seu dia a dia, onde você mora, onde você trabalha, o que você procura em um imóvel. Pode ser que para mim eu procure algo, você procura algo e o cliente, cada cliente vai procurar uma coisa diferente. Muda quando tem um filho? Claro, muda sim. Principalmente se as pessoas trabalham, né? Trabalham fora, os pais trabalham fora, a criança fica com uma babá, tem às vezes necessidade de um supermercado próximo, uma pracinha para levar a criança para andar um pouco, ou talvez uma escola próxima para a babá levar a criança, trazer de volta, uma farmácia próxima, porque criança adoece, né? Para o comprador, isso vale muito, né? Ele leva isso em consideração, aqueles que planejam. Para quem vende, ele já considera isso aí um diferencial no preço? Depende. Depende da localização. A localização faz a total diferença do valor do imóvel. Às vezes um imóvel, ele tem um custo agregado mais alto que de uma outra localização, apenas por a localização estratégica. Porque o valor do terreno, dependendo da localização, ele é bem mais alto que de uma localização inferior. E, na verdade, se começa o valor de um imóvel por o terreno. A partir do terreno se conduz o imóvel, o que vai ser construído, o valor que vai ser agregado, porque o terreno é a base do valor do imóvel. Antes de chegar a isso, o material usado, sim, mas ele faz o preço? O terreno é a base para a viabilidade do empreendimento, entendeu? Quando se vai, um construtor não pega aleatoriamente e vou construir isso nesse terreno. É inviável. Precisa de uma viabilidade, um planejamento. O planejamento, ele vai em cima da viabilidade. Então, já tem viabilidades prontas, que só se coloca as informações e ela vai te falar se você pode ou não
construir aquele imóvel naquele terreno e qual o valor que você deve... E tem os aspectos legais também? Tem os aspectos jurídicos e hoje mais ainda, né? Tipo, se o empreendimento não está adequado às normas de construção civil, ele é embargado. Recuo, Exatamente, garagem. E para onde que vai desaguar o esgoto? Isso é super, né? Hoje em dia a gente trabalha mais com o reaproveitamento, né? Para não ir mais esgoto para a rua. Sabe, importantíssimo. Existem cálculos que se somam, outros cálculos que diminuem, outros cálculos que valorizam, outros cálculos que eles aumentam o preço e aí torna praticamente inviável o comércio para o comércio imobiliário naquele empreendimento? Sim, se faz a viabilidade. Então você vai calcular se tem viabilidade para aquele empreendimento naquela localização ou não. Muitas vezes não tem a viabilidade, então vai ser feito um novo estudo para poder ver qual é o empreendimento adequado para aquela localização. E tem localizações que não aportam certo tipo de empreendimento, entendeu? Tem que ser, às vezes a pessoa fala assim, eu queria morar em tal, suponhamos, na Ponta Verde, em 1, 2 quartos. Só que não é viável, naquele local, 2 quartos. É mais viável de 3 quartos. Então tem tudo isso, e tem um estudo, né? Qual é o cliente que vai comprar naquele espaço, naquela localização? Tem tudo isso. Quem é que tem o poder aquisitivo para comprar nessa localização? Então, tem... Qual é o padrão familiar para uma localização como essa? Exatamente. E tudo tem que estar nas normas de desempenho, né? Hoje, não se pode planejar um empreendimento sem planejar em qual norma de desempenho ele está adequado, se é classe A, classe B, e tem o material adequado para isso. Não se constrói mais aleatoriamente. Hoje tudo tem custos e tem cálculos e pesquisas. Mas isso quem determina? A legislação, é o comércio, é o cliente, é o padrão da construtora? Quem determina isso? Pesquisa, cliente, normas de desempenho, o governo e a viabilidade, a construtora. Isso explica que, por exemplo, uma expansão territorial, uma expansão urbanística, há uma tendência das populações mais carentes ficarem afastadas do centro econômico, mais afastadas do centro turístico? Sim. Como é que se explica isso na construção civil? Porque na visão urbanística a gente percebe que há um deslocamento da população mais carente, as classes C e D, para a periferia e para as zonas mais afastadas em expansão, né? Isso é visível. Uhum. O que determina isso? A logística. O que acontece? Eu sou uma pessoa que tem uma pequena casa em uma área que hoje é supervalorizada, tá? Aí eu penso assim, não, se eu vender essa minha casa para uma construtora, eu vou ganhar um dinheiro que eu vou comprar uma outra casa em uma localização mais em conta e vou reter esse dinheiro. Quem que não vai fazer isso? Qualquer pessoa vai fazer isso. Ou você falar assim, tal localização está nesse valor. Eu não tenho condições de morar aqui. Eu só tenho condições de morar lá naquela localização que tem aquele valor. É porque a vida é dinâmica, né? Exatamente. Às vezes você tem um imóvel, você não pode pagar o condomínio dele. Então, e não tem condições de comprar o imóvel, né? Então, vai se adequar à sua realidade. Você falou no início que é bom planejar, né? Exatamente. E aí ele leva em consideração as necessidades de momento e sua capacidade de endividamento também.
Claro, porque não é só o que eu quero, mas o que eu posso. O que eu posso ter hoje? Hoje eu preciso de um imóvel porque eu pago aluguel e se eu juntar o preço do aluguel com mais um pouco, eu já consigo comprar o meu próprio imóvel. Mas quanto eu posso pagar? Qual é a minha capacidade de pagamento? Então a gente vê tudo isso, faz todo o planejamento e a gente vai procurar um imóvel adequado à realidade daquele cliente. Os bancos utilizam um cálculo de 30% da capacidade de endividamento para empréstimos. Isso seria uma base de cálculo razoável para quem quer comprar um imóvel? Sim. O que acontece? Tem imóveis que 20%, né? Para alugar também, é 20% do valor que você recebe mensalmente. Mas você pode agregar rendas. Eu trabalho, eu ganho X, minha esposa trabalha, ganha X, meu pai quer me ajudar, ele ganha X. Então, você pode juntar rendas e fazer o financiamento. Mas isso não pode ser uma arapuca futura? Depende. Depende da evolução, né? Porque, de repente, o cara melhora de emprego, né? Aí você faz um acerto, faz uma portabilidade. Tem tantas formas de fazer negociação. Como é que está o mercado hoje? As pessoas estão comprando? O mercado ele passou por uma fase de recessão, né? Recessão de crédito, que agora está sendo capitalizada. Então, os bancos começaram a financiar de novo. As pessoas que não estavam conseguindo aprovar financiamento estão voltando. E está melhorando, está bem interessante. Uhum. E isso é dentro de uma política de governo também? De governo. O governo entendeu que ele precisa voltar a investir na construção civil para gerar rendas e gerar empregos. Conversamos com Regiane Coelho, ela é consultora imobiliária, especialista em negócios imobiliários e construção civil. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Depois do intervalo, eu converso com o coordenador da Escola Estadual de Defesa do Consumidor, Gustavo Costa, sobre a importância de se guardar os comprovantes de pagamentos por pelo menos 5 anos.